bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Ramalho e eu sou o professor de Física de vocês. Fiquem espertos porque está começando mais uma aula. Essa é a aula de número 14. Nós iremos falar sobre o assunto trabalho. Não esqueçam de deixar o livro didático de vocês sempre em mãos. A aula de hoje foi feita com base no livro didático e vocês precisarão dele para recorrer ao conteúdo e para fazer as tarefas que serão recomendadas. Muita atenção e vamos à aula! Então vamos lá, gente. Na aula de hoje nós iremos estudar o conteúdo trabalho, em especial o conteúdo trabalho de uma força. E aí vocês saberão no final desta aula conceituar trabalho e também fazer a distinção dos tipos de trabalho e identificar trabalhos no nosso dia a dia em situações de problemas que serão apresentadas para vocês. Separei aqui para vocês o conceito de trabalho de uma força. Bom, pegar o laser aqui para ficar melhor. Bem, então, conceito de trabalho de uma força. Acompanhe. Na física, o tema trabalho é utilizado quando falamos no trabalho realizado por uma força, ou seja, o trabalho mecânico. Uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento no corpo. É bastante importante que vocês fixem esse conceito de que uma força aplicada em um corpo realiza um trabalho quando produz um deslocamento no corpo. Então, esse trabalho estudado pela física, esse trabalho de uma força, ele é um trabalho realizado uma vez que uma força aplicada em um corpo realiza, portanto, aí um deslocamento, uma movimentação aí desse corpo em situação, em análise aí na nossa situação. Portanto, este é o conceito de trabalho. Nós iremos estudar um pouco melhor o que é trabalho nessa aula e vocês verão que esse conceito que está sendo estudado nessa tela ficará bem mais compreensível com os exemplos que virão aí adiante. Bem, então aqui, trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar, correspondente ao produto da força pelo deslocamento, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e sentido. Nós estamos vendo aqui, portanto, que vai surgir uma primeira equação aqui para a gente identificar valor de trabalho. Bom, esse trabalho, ele é, portanto, como foi caracterizado aqui no nosso texto, uma grandeza escalar. O que isso quer dizer? Grandeza escalar são aquelas grandezas que não precisam de uma direção e de sentido. Apenas com um valor numérico e aí uma unidade de medida são compreensíveis. Bom, esse conceito de grandeza escalar e grandeza vetorial nós já vimos nas nossas aulas passadas. Portanto, o trabalho é definido como uma grandeza escalar. E corresponde aí ao produto, essa multiplicação aqui da força pelo deslocamento. Isso é claro, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e sentido. A força com que se aplica seja para o mesmo sentido e direção que o corpo está se movendo. E aí nós vamos ter que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Portanto, essa equação vocês verão que nós iremos utilizá-la adiante aí nos nossos exemplos e também nas nossas tarefas e na nossa aula presencial. Então, fiquem espertos aqui para essa equação de que o trabalho é a força vezes o deslocamento. Essa fórmula aqui é quem vai nos guiar ali na nossa parte prática quando fizermos a nossa atividade ainda nesta aula. Então, fiquem espertos. Tipos de trabalho. Bem, fiquem espertos agora porque a gente vai começar a diferenciar os tipos de trabalho. Vocês verão que são dois tipos e que são bem tranquilos de serem distinguidos aí um do outro. Bom, nosso primeiro tipo de trabalho é o trabalho motor. O que é o trabalho motor?
é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido. Ora, já havia falado sobre trabalho motor anteriormente para vocês quando apresentei a fórmula. O trabalho é um número positivo. Aqui, ó, o trabalho é maior do que zero. Logo, o trabalho tem valor positivo. Esse é o trabalho motor, quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Percebam vocês que a força está sendo aplicada aqui da esquerda para a direita. E esse é o mesmo sentido aqui, ó, a mesma direção horizontal e mesmo sentido do deslocamento. Deslocamento da esquerda para a direita, assim como a força. Logo, quando força e deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, como aqui na imagem, esse é caracterizado como um trabalho motor. Portanto, esse exemplo aqui separado para vocês é o exemplo do primeiro tipo de trabalho, chamado trabalho motor. O segundo tipo de trabalho que nós analisaremos agora é o trabalho resistente. Bom, vamos ler lá. Trabalho resistente é quando a força e o deslocamento têm mesma direção e sentidos contrários. O trabalho é um número negativo. Portanto, olha, o trabalho é menor que zero. Portanto, negativo aí. Logo, esse trabalho é dito um trabalho resistente. Percebam vocês aqui na imagem que a força com que está se aplicando é da direita para a esquerda. Já o deslocamento do móvel aqui desse caminhão, desse carro, ele é da esquerda para a direita. É o contrário da força. Percebam vocês que ainda que se aplique uma força da direita para a esquerda, o deslocamento dele é da esquerda para a direita. Portanto, força e deslocamento têm aqui mesma direção, porque os dois estão na horizontal, mas têm sentidos contrários. A força está sendo aplicada da direita para a esquerda e o deslocamento da esquerda para a direita. Quando força e deslocamento têm sentidos contrários e mesma direção, nesse caso horizontal aqui as duas, nesse caso, nós estamos diante de um trabalho resistente. Esse trabalho resistente, como vocês devem ter percebido, é o oposto do trabalho que nós vimos anteriormente. Separei aqui para vocês um primeiro exemplo. Bom, nesse exemplo ele diz o seguinte: qual o trabalho realizado por uma força de 20 newtons que move um objeto por uma distância de 5 metros. Ele nos deu a força, que é de 20 newtons, e nos deu a distância, que é o deslocamento aí desse móvel, de 5 metros. Percebam vocês que tanto força quanto distância estão obedecendo o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Força em Newton e distância em metros. Metros é a unidade de medida oficial do Sistema Internacional de Unidades e Medidas. E isso vocês já sabem, porque nós já vimos nas nossas aulas passadas. Bom, então realizando aqui o cálculo do trabalho. Bom, eu sei que o trabalho é o produto da força pela distância. E a questão me deu a força e também me deu a distância. Logo, substituindo os valores, a força foi 20 newtons, substituo aqui ó, F por 20, e a distância foi 5 metros, eu substituo D por 5, que é a minha distância. Fazendo a multiplicação aqui, ó, 20 vezes 5, vou ter 100 joule. Então, o trabalho realizado por uma força de 20 newtons, que move um objeto por uma distância de 5 metros, é de 100 joules. Percebam vocês que essa força aplicada nesse objeto, ela foi capaz de gerar um movimento aqui, ó. Esse objeto se moveu 5 metros. O trabalho realizado por esta força foi de 100 joules. Então, esse aqui é um exemplo do cálculo de trabalho realizado por uma força aplicada em um corpo, aí, causando esse deslocamento citado na questão. Vamos ao próximo exemplo. Bem, aqui nesse exemplo, vocês poderão ver algo muito semelhante ao que foi visto no exemplo passado. Ele diz o seguinte: qual o trabalho realizado por uma força de 10 newtons que move um objeto por uma distância de 2,5 metros.
Percebam vocês que a força tem valor 10 newtons e a distância tem valor 2,5 metros. Ambas estão de acordo com o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, aqui newton e aqui metros, então a gente pode colocar direto na fórmula. Bem, o trabalho é o produto da força pela distância. A força vale 10, e onde tem F a gente substitui aqui por 10, e a distância vale 2,5. Então, onde tem D, a gente substitui por 2,5. Fazendo essa multiplicação, 10 vezes 2,5, e essa multiplicação aqui de número com vírgula, inclusive eu falei na nossa última aula presencial, então os senhores já estão por dentro dessa multiplicação. 10 vezes 2,5 é um trabalho de 25 joules. Portanto, o trabalho realizado por uma força de 10 newtons, capaz de mover aí um objeto a uma distância de 2,5 metros, é um trabalho de 25 joules. Esse, portanto, é o nosso resultado desse nosso segundo exemplo. Eu vou deixar aqui para vocês as recomendações da aula de hoje. Bom, essas recomendações servem, portanto, para melhorar o desempenho de vocês sobre o conteúdo trabalhado. O conteúdo de hoje é o conteúdo de trabalho de uma força. Bem, a recomendação deixada é que vocês façam os exemplos da página 4, que vocês façam o exemplo 4 e 5, que encontra-se na página 5 do livro de vocês, no módulo 2. Portanto, exemplos 4 e 5 da página 5, que encontra-se no módulo 2. Pessoal, é importante fazer as tarefas porque elas vão ajudar bastante vocês nas nossas aulas presenciais e também na nossa prova, tá ok? Então, empenhe e dedicação aí, gente, na realização. Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Bom, eu espero que sim, hein? Não esqueçam de manter o livro didático sempre em mãos, deixá-lo ao lado aí para recorrer sempre que necessário e, se for preciso, volta ao vídeo, revê novamente, certifica de que está aprendendo. Espero que tenham compreendido o que foi trabalhado na aula de hoje. Para mim foi um prazer trabalhar mais esta aula com vocês. Eu gostaria de agradecer, portanto, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!